Uma segunda-feira chovendo, estarem vocês aqui para escutar um pouco da experiência que eu tive, foi até por uma recomendação, pedido do nosso vice-presidente administrativo, Sérgio Massa, que falou assim: como você fez as viagens internacionais aí, uma foi para o Muricy ano passado, para a reunião da FIVA em Budapeste, foi a primeira reunião que eu participei da FIVA, da Federação Internacional de Veículos Antigos, que nós somos membros, que a Federação Brasileira é membro, e esse ano, mais uma vez na FIVA em Cracóvia, dessa vez com o Cláudio Rome. Tivemos também mais uma reunião na Argentina, do bloco sul-americano da FIVA, com os outros países do bloco da América do Sul, e também teve uma experiência muito rica da minha ida à China. Então, foi com isso, com essa intenção, que a gente montou o Sérgio falou: não vamos ficar só numa conversa entre nós, meia dúzia de diretores da federação, vamos colocar isso público, e até preparei aí junto com o Vinícius, uma apresentação bem resumida, um dos tópicos que a gente entendeu mais importante de falar das situações que eu vivenciei junto com os nossos amigos da FBVA. Agradecimentos, professor José Carlos de Barros Lima, que é o professor diretor-geral aqui do Colégio Santo Ivo, que nos ofereceu gentilmente nós estarmos nessas instalações para poder fazer essa nossa palestra. Muito obrigado, professor. Cláudio Rome, que coordenou toda a atividade com a gente aí, que junto com o Sérgio pensou em fazer, o Sérgio Massa fazer essa palestra. Então, Cláudio, muito obrigado por coordenar tudo isso. E falar das atividades da federação, eu sei que tem um amigo nosso que está aqui e vai ter que sair rapidamente, então vou mencionar, porque nós estamos num momento que a federação teve significativas atividades, e eu acho que a federação, do momento que amigos nossos, os cardeais do Antigo Mobilismo, que eu vejo aqui, fundadores do Veteran São Paulo, Gaioto, e que tiveram presentes em atividades da federação. Hoje a federação, do que eu ainda vou falar das nossas atividades, hoje nós temos várias responsabilidades e ações que nós temos que estar muito alinhados ou bem relacionados com o poder público, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Nós conquistamos benefícios, atividades em prol da preservação do veículo antigo, da livre circulação de veículos antigos. A federação foi criada em 1987. No momento era mais para fazer um trabalho de coordenar as atividades, fomentar. Muitos amigos nossos que estão aqui lembram, nos anos 70 e 80, a gente ficava caçando eventos para poder sair com os carros antigos. Hoje a gente não consegue dar conta de tantos eventos que acontecem no Brasil todo. E naquele momento, em 87, era para coordenar, fomentar, criar mais clubes. E hoje nós temos responsabilidades muito maiores para toda a comunidade, de poder manter a livre circulação dos carros. E nós temos alguns pleitos que nós fizemos, inclusive, numa exposição que nós fizemos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos replicar isso em outros estados, porque existem ações, às vezes, do Poder Legislativo que, claro, nós somos uma exceção da regra, e nós temos que estar lá proativamente para defender os interesses da nossa comunidade. Então, dentro da Assembleia de São Paulo, nós tivemos, além de fazer uma exposição, nós apresentamos 4 pleitos lá. Um deles é que existe uma restrição de circulação de caminhões nos fins de semana e feriados nas rodovias paulistas. Então nós aproveitamos aquele momento para fazer um pleito para que os caminhões de placa preta possam ser exceções. Nós pedimos também que seja feita a escolha do numeral de placa, e no caso do Estado de São Paulo, nós estamos impedidos de fazer isso. Então, por intermédio do nosso amigo Ernesto Palha, que agradeço ter colaborado na aproximação com o Departamento de Trânsito, a gente conseguiu entender o porquê dessa restrição, e junto com o Poder Legislativo nós conseguimos argumentar de que essa restrição vai empobrecer o acervo paulista,
Primeiro, porque os automóveis estão sendo importados, o benefício da portaria 370 de importação de veículos de coleção, não estão podendo escolher placa, então muitos dos proprietários estão licenciando os carros fora do estado de São Paulo. E o segundo, que nós temos os carros 0 km, que dentro do nosso perfil de colecionador de preservar, conservar, ano que vem nós vamos ter vários modelos, provavelmente de série limitada das Olimpíadas 2016. Muitos vão querer comprar esses carros 0 km com placa 2016 e não vão poder licenciar esses carros com placa 2016 porque existe um impedimento dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo para que nós possamos, num projeto de lei do governador Alckmin, que nós possamos fazer a escolha de numeral de placa. Então, entendi pelo Detran de São Paulo, entendi pela Assembleia Legislativa e nós entramos com os argumentos. Existe também um fomento no estado de Santa Catarina de recursos de fomento ao turismo, um fundo turismo do estado de Santa Catarina. E a Federação Brasileira conseguiu, por intermédio dos nossos diretores, captar no orçamento do fundo de turismo 600 mil reais para atividades esportivas, dinâmicas ou estáticas, exposições ou rally de regularidade, de veículos antigos do estado de Santa Catarina. Obviamente que os clubes federados têm que estar habilitados com certidões, com documentação todas em dia, porque senão eles não estão habilitados a conseguir ter acesso a esse recurso. Mas nós conseguimos determinar para o orçamento de 2015 600 mil reais. Alguns clubes catarinenses já conseguiram esse recurso, fizeram eventos, estão fazendo eventos com esse recurso. Sugerimos isso então na Assembleia Legislativa de São Paulo, para que a gente possa ter dentro dos eventos que o Estado que tem maior número de eventos, maior fluxo turístico de eventos de carros antigos. Nós temos companheiros que vêm do Maranhão, do Piauí, do Ceará, ao Rio Grande do Sul, todos para eventos no Estado de São Paulo, onde nós temos mais de 60 clubes federados. Então foi também apresentado isso, no sentido de a gente poder colaborar com os clubes que organizam eventos, recursos que possam ser do Fundo de Turismo, que já existe, está sendo regulamentado dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, um dos nossos interlocutores que está aqui presente, e eu faço questão de dizer a ele, que ele enfatizar todas as nossas reivindicações, o deputado Itamar Borges, tem sido com outros companheiros nossos, tem escutado, tem atendido, além de ele ser colecionador, ele colaborava e colabora com eventos do antigo mobilismo no interior de São Paulo e que é um dos nossos porta-vozes das nossas reivindicações lá dentro da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado pela sua colaboração lá, de estar lá conosco, representando nossos pleitos, para poder defender nossos interesses lá dentro da Casa Legislativa Paulista. Deputado, a hora que o senhor quiser, por favor, fica à disposição de se retirar. Quiser uma palavra rápida. Não, eu queria pegar um tempo da... Achei que começar às 7h30, mas o trânsito, eu tenho um compromisso às 8h30, mas... Tá bom, vamos seguir aqui. Toca o barco aí. Marina, vamos passar? Aqui, só para ilustrar a história da FDVA, ela foi constituída em 1º de maio de 1987 por uns colecionadores daquela época que viam a necessidade de coordenar as atividades do antigo mobilismo, pensar em ser representantes da comunidade antigo-mobilista junto aos órgãos públicos, mas que ainda nós não tínhamos ainda muito claro o que nós queríamos ou o que nós poderíamos ter junto ao governo, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Foi quando, então, em 1997 e 98, para aqueles que lembram, nós tivemos uma imposição legal do CONTRAN-DENATRAN, dizendo que todos os veículos deviam ter como equipamentos de segurança obrigatórios 5 de 3 pontos, encosto de cabeça, brake light e retrovisor do lado direito. E que, naquele momento, nós que temos carros antigos, vimos e nos sentimos ameaçados que teríamos que fazer alterações nos veículos, não só pelas suas características estéticas,
mas que também comprometeria a segurança dos nossos carros, já que o governo dizia que aquelas alterações eram para contribuir com a segurança dos ocupantes dos veículos. E não é uma verdade, nós éramos uma exceção. Foi quando então juntamos meio que, Júlio Penteado lembra disso, tivemos assim a toque de caixa, fizemos uma reunião no clube de Chevrolet, chamamos na época, eram poucos clubes de marcas, éramos Chevrolet, Ford V8, Fordinho, Alfa, MG, Fusca Clube do Brasil. Eram esses 6 clubes que nós nos reunimos para poder pensar no que seria uma proposta de governo, para o governo, de uma legislação específica para atender o que era para nós uma ameaça. Consultamos a FIVA, consultamos os amigos que tinham amigos do antigo mobilismo no mundo, para identificar o que havia no mundo de legislação de carros antigos. Foi então que nós, numa minuta redigida aí um grupo desses clubes, nós fizemos uma minuta da Resolução 56, onde dizia 30 anos, porque a FIVA convencionou que 30 anos eram considerados carros antigos, carros históricos, com mais de 30 anos. Que deveria ter um certificado de originalidade, que deveria fazer parte de uma coleção, isso no sentido de que coleção, o proprietário de um veículo, ele é colecionador porque ele tem um automóvel dentro de um acervo de um clube, portanto, ele faz parte de uma coleção. E também uma forma da gente ter um fortalecimento dos clubes, porque assim os veículos também estariam cadastrados junto aos clubes, e nós conseguiríamos angariar os colecionadores que não eram membros de clube, que fizessem parte dos clubes de carros antigos. E naquele momento era expedida a certificado de originalidade pelos clubes da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Foi então que, uma vez que a gente tinha essa minuta em mãos, nós fizemos um convite. Na época a General Motors era patrocinadora do Encontro Paulista em Águas de Lindóia, e nós pedimos para o diretor de Relações Governamentais da GM, esqueci agora. Não. Enfim, esqueci. Pedimos para o diretor de Relações Governamentais da GM em Brasília convidasse o José Roberto Souza Dias, que era o diretor do Denatran, para que viesse a Águas de Lindóia e ver que realmente o que nós estávamos falando fazia sentido para que pudesse ser apresentado e defendêssemos o pleito daquela minuta que foi a Resolução 56. E nós argumentamos o seguinte, que os carros não podiam sofrer essas modificações, ele viu, então, com relação ao encosto de cabeça, o cinto de segurança, os carros dos anos 10, anos 20, estrutura de madeira, revestido de chapa, não tem como fazer ancoragem do cinto não tem condições de fazer a ancoragem do cinto de segurança. Ele viu isso, viu com relação ao encosto de cabeça, então nós fizemos uma reunião com todos os clubes, e ele então entendeu, acatou, e logo em seguida foi publicada volta um pouquinho mais, anterior, a Resolução 56 de 1998 do CONTRAN, que é o que nós temos e que é simbolizado pela placa preta. Eu sempre enfatizo isso, da placa preta e do que é o certificado de originalidade, que nós pedimos naquele momento que os carros deveriam ser preservados com as suas características originais, porque eles foram homologados, produzidos e comercializados com os itens de segurança de sua época, e assim eles devem ser mantidos. Foi com este argumento que nós conseguimos, então, conquistar a Resolução 56. Quando nós falamos de veículos modificados, personalizados, hot rod, street rod, no nosso workshop que nós fizemos em novembro de 2014, foi criada uma das 8 comissões, foi criado um grupo para trabalhar sobre isso. E o que nós sempre frisamos, e que muitos dos jovens que estavam lá não sabiam qual era o conceito da Resolução 56, eu disse o seguinte: os clubes de carros antigos conseguem certificar a originalidade,
concerne certificar os aspectos originais de segurança que foram homologados em sua época. Os veículos modificados, hot rod, strip rod, eles foram modificados, pode ser na frenagem, na estrutura, na carroceria, na motorização, na suspensão, no aro de roda, no perfil de pneu. Nós, clubes de carros antigos, não temos condições de afirmar, certificar que esses carros são seguros. E, portanto, não podemos fazer certificação desses carros. E que os adeptos dos modificados, então, entendam que nós temos que transferir essa responsabilidade para os órgãos, as instituições que têm capacidade de fazer a avaliação de segurança veicular. Esse grupo do Hot Rod concordou, então nós temos um pleito junto ao Denatran de conseguir regulamentar os veículos Hot Rod, Street Rod modificados com 30 anos, fazer parte de uma coleção e ter certificação de segurança veicular por órgãos credenciados dos departamentos de trânsito. Então existe um pleito da FBVA junto ao Denatran para que possamos também regulamentar os veículos modificados. O que vai acontecer em 2017, todas as placas passarão a ser Mercosul, o numeral de placas não será modificado. O que nós temos hoje de 3 letras e 4 números permanecerá sendo lacrado dessa forma até 2017, porque quando foi discutido este assunto, a ideia é que a partir de 2017 substituísse todas as placas dos veículos, inclusive os já lacrados. Então as placas que nós temos seriam substituídas por 4 letras e 3 números, com o argumento que existe uma combinação de numeral muito maior com essas características de 4 letras e 3 números. Só que o Brasil bateu o pé e disse o seguinte na reunião do Mercosul, disse: olha, nós temos 86 milhões de carros já lacrados agora em 2014, 2015. Quem vai pagar a conta para substituir todas essas placas? Quem vai fazer o investimento para todo o sistema que nós vamos ter que fazer, de todo o recadastramento de todos os carros já lacrados? Então, foi acordado que, então, do Brasil, continuará os carros sendo licenciados com 3 letras, 4 números até 2017, e que a partir de 2017, sim, os veículos deverão ter 4 letras e 3 números, mas ainda não está identificado qual é a posição dos alfanuméricos. Mas que será assim a partir de 2017. Os novos e os antigos que estarão sendo importados pelo benefício da importação por mais de 30 anos. Para ter uma ideia de número, nós temos hoje 17 e 18 mil veículos com placa preta em todo o Brasil. Federação Internacional, nós somos membros da FIBA desde 2001, apesar do Brasil já ter sido membro por um clube, que era o Retrancar Clube de São Paulo, mas efetivamente em 2001 a Federação Brasileira de Veículos Antigos passou a ser membro da FIBA. Foi um trabalho do nosso ex-presidente saudoso José Aurélio Afonso Filho, que fez todos os argumentos para ser membro da FIBA. E nós, desde 2001, eu acredito que nós tivemos, na época da Aurélio, uma reunião da diretoria da FIBA no Rio de Janeiro, onde eles puderam ter a oportunidade de ver um pouco o acervo brasileiro de carros antigos, puderam conhecer alguns colecionadores. Era uma reunião de trabalho, então era uma reunião fechada, mas de quinta, sexta e sábado, mas no sábado e domingo eles tiveram a oportunidade de ver alguns carros e conhecer um pouco o que era o Brasil naquele momento. Depois, em 2003, se não me engano, veio um diretor da FIBA de Portugal ao evento do Encontro Nacional, que naquele momento aconteceu em São Lourenço. E essa aproximação com a FIBA agora, na nossa diretoria, fez com que ano passado nós fôssemos a Budapeste entender a importância, porque é uma contribuição significativa, só que o Brasil, dentro da América do Sul, tem um peso muito grande pelo número do seu acervo, pelo tamanho do seu acervo, pelo tamanho de clubes que nós temos. E que, por nossas reuniões ano passado em Buenos Aires, esse ano mais uma vez em Buenos Aires, os outros países latino-americanos ficam surpresos que nós temos uma relação muito próxima com o governo federal,
para várias situações de restrição e de impedimentos ou ameaças que os colecionadores dos outros países sul-americanos têm e que nós não temos. Eu digo, não é, na verdade, não é que nós não tenhamos essas ameaças, é que talvez nós conseguimos, entre toda a nossa comunidade, tentar identificar pessoas do relacionamento que permitam a gente ter o acesso às autoridades para poder ter, pelo menos, levar o nosso pleito, nossas reivindicações, e que outros países, infelizmente, não têm. Para vocês terem uma ideia, a Argentina, os carros que estão sendo importados com os benefícios de carros com 30 ou 40 anos, não me lembro se 30 também pode, só acima de 40 anos, eles não podem ser licenciados. Bom, até agora, com a era Kirchner. Agora não sei, porque já falaram com o Macri, possivelmente vai poder será possível, mas até então os argentinos importam os carros, existe um escalonamento de alíquotas de importação até 14 mil dólares, 62% ou 72%, de 14 a 19 mil dólares, 160%, e acima de 19 mil dólares, 270% de imposto. E os carros não podem circular. Por relacionamento mais nas províncias, conseguiram, no caso do município de São Isidro, os colecionadores, até porque a autoclássica acontece em São Isidro, eles conseguiram uma licença especial para os carros lacrados em São Isidro poder circular dentro da municipalidade de São Isidro. Mas um carro de São Isidro não pode ir a Buenos Aires. Ele não tem autorização para circular fora de São Isidro. Então, restrições que acontecem na Argentina. Na Bolívia teve um programa de renovação de frota agora recente. Também um número pequeno de colecionadores estão ameaçados, porque não podem mais importar carros antigos, porque ficou claro que só podem importar carros até 5 anos de uso, e não criaram a exceção dos carros antigos como, por exemplo, mais de 30 anos. Então, olha, seus amigos de lá não podem mais importar carro antigo lá na Bolívia. O acervo vai ficar dentro daquilo que já existe, a não ser que eles tenham um porta-voz que possa lá pleitear junto ao governo boliviano, ao presidente Evo Morales, para que possa, talvez, reverter a situação de importar carros na Bolívia. Conquista que nós tivemos também, mas mais significativamente nos anos 2000, é que se pôde regulamentar e efetivamente trazer carros, que é a Portaria 370, que nos permite importar veículos com mais de 30 anos para fins culturais de coleção. Para ter uma ideia, nós temos hoje mais de 4 mil veículos que foram importados com esse benefício da importação. Nós muitos sabemos que muitos dos nossos carros significativos do acervo brasileiro foram exportados e nós não tínhamos uma porta, ao contrário, para poder entrar os carros. E a partir desse benefício nós conseguimos alguma coisa resgatar do acervo brasileiro, não é? E carros que nós nunca víamos durante aquele período dos anos 70, segunda metade dos anos 70 até os anos 90, que nós não vimos, que muitos estão importando com esse benefício da Portaria 370. O cenário brasileiro, tem uma ideia de números, indicadores. Somos 163 clubes membros da FBVA, mais de 400 clubes, agremiações, confrarias e grupos voltados para o antigo mobilismo. Pelos eventos que nós vemos, pelo fluxo de pessoas, nós vemos que temos um número de 150 mil colecionadores, aficionados, simpatizantes de carros antigos, ou da preservação desses carros como história. Quando nós falamos que se realizam 800 eventos anualmente, eu digo os jantares semanais dos clubes, os jantares mensais, as reuniões de fim de semana, as mensais, as anuais, os grandes eventos, os grupos de amigos que se encontram na praça, enfim, do Brasil inteiro. E
público interessado no segmento, mais de 1 milhão de pessoas, e eventos master da FBVA e eventos que já tradicionais em várias cidades brasileiras, consegue não só uma média de 300 mil, mas até 500, 600 mil pessoas visitantes. Esses são indicadores importantes que a gente gosta de divulgar para os clubes terem como instrumento, ferramenta de argumento junto às empresas patrocinadoras, junto ao poder público municipal e estadual, para reivindicar apoio financeiro, patrocínio, que nós entendemos que existe aí um nicho de mercado que determinados produtos, determinados segmentos possam se ter interesse de participar ou estar próximo na divulgação e na disseminação do seu produto junto a este perfil de consumidor. Está aí o José Roberto Vaz, amigo nosso de carro antigo, que é da Baterias Kral, está aqui presente, que já me confessou que graças a esse trabalho que ele tem feito insistentemente com a marca do produto dele, que ele está vendo significativamente uma participação do segmento dele nesse mercado, da empresa dele. Então, nós fazemos votos que, além da sua companhia, outras possam também ter essa sensibilidade de poder participar dos nossos eventos como patrocinadores e ter resultados financeiros interessantes dentro desse público do consumidor. Muito conservadoramente eu falo 300 milhões aqui de negócios que são movimentados, porque, só para ter uma ideia, mais para frente vocês vão ver um slide, só a Inglaterra movimenta um negócio do carro antigo, que é leilões, compra e venda, restaurações, e outros números que eu vou colocar para vocês ali no slide da Europa. Só a Inglaterra movimenta 4 bilhões e 200 milhões de euros, só a Inglaterra. Então, nós falarmos do Brasil em 300 milhões de reais, menos de 100 milhões de dólares, é uma coisa ainda que eu acredito que está crescendo. A gente vê empresas, eu tive agora em Fortaleza, um sujeito que é da área de informática, colecionador, está se dedicando a produzir os botões, que ele via que não tinha os botões de painel de Volkswagen, e ele está produzindo lá uma qualidade que ele acha que agora sim que tem uma qualidade que ele compraria o produto. Ele está produzindo botões de Fusca, aquele marfim, né, por marfim, e começando a desenvolver produtos, porque ele está entendendo que existe já um significativo negócio, potencial negócio aí, e ele está investindo como um negócio secundário, mas já que está começando a tomar o tempo dele. E nós vemos que outros também estão começando, participando das feiras aí que a gente vê aí de automóveis, que está se crescendo a produção de peças de reposição, principalmente veículos nacionais, né? A gente sabe que lá fora existe uma indústria muito forte, nos Estados Unidos, que até tapeçaria original de Chevrolet dos anos 50, 60, você compra a capa prontinha, é só vestir no carro, igualzinho que era na época, e agora nós já temos, porque o Volkswagen já tem, né? Já temos alguns carros que já tem esse tipo de material, mas que é uma indústria crescente para atender essa demanda. E também vou falar da Inglaterra, porque tem números surpreendentes de mão de obra, que nós, infelizmente, por uma falta de consciência ou talvez de estímulo a futuras gerações de artesãos que trabalhavam na restauração de carros, faziam funilaria, artesãos de funilaria, porque fazer funilaria dos carros dos anos 30, 40, 50, enfim, os anteriores a 50, 60, era uma arte, e que nas gerações futuras se perdeu isso, e que agora nós vemos uma necessidade, vemos a carência de profissionais para a restauração de automóveis. A gente poderia estar atendendo uma demanda lá fora de veículos que poderiam estar sendo restaurados aqui no Brasil. Nós temos ainda algumas empresas que tentaram fazer esse negócio, estão tentando, mas é incipiente. Mas eu e o Cláudio Romo tivemos lá na reunião da FIVA, e, por exemplo, Nova Zelândia está sendo um mercado que está atendendo a restauração de veículos de colecionadores europeus, pela qualidade e pelo custo-benefício da restauração lá. E outros países estão fazendo isso. E o Brasil poderia ter aproveitado essa oportunidade e nós perdemos, agora estamos tentando resgatar,
existe uma iniciativa de uma escola, de um clube que tem uma escola para capacitar profissionais para isso. E que, vamos ver se a gente consegue pelo menos atender as nossas necessidades, né? Mas que a gente poderia ter sido, poderíamos ser, talvez, algum lugar para fazer esse tipo de serviço no mundo. Vamos correr atrás para que possamos ter isso em algum momento. Cenário europeu. Houve uma manifestação, ano passado, em Paris, da opinião pública contra a circulação de veículos antigos, porque são grandes emissores de poluentes. Na verdade, e aí fica a opinião pública não saber diferenciar o velho do antigo. E da mesma forma, em Portugal, esse ano, em Lisboa, também uma manifestação contra a circulação de veículos velhos ou antigos, com os mesmos argumentos. Então, já no ano passado, a FIVA contratou essa empresa GfK, muito tradicional em pesquisas de mercado, e fez um grande estudo de mercado para ter a resposta técnica do óbvio, que é o número de carros antigos que circulam, que emitem poluentes, é muito insignificante em relação à frota circulante da Europa. Mas precisava ter sido comprovada por um documento, e esse documento muito extenso, eles fizeram em 15 países europeus, um estudo, uma pesquisa de mercado. A gente só separou algumas páginas que eu acho interessante, e vamos mostrar aqui os 15 países membros que fizeram parte dessa pesquisa de mercado. E aqui alguns dados interessantes do perfil do colecionador, né? Então, 98% são homens, 2% mulheres. Ali diz qual é o status dele, se ele é aposentado, se ele é proprietário de empresa, se ele é empregado, se ele trabalha com uma empresa e outra. A razão, o motivo dele ter carro antigo é que 42% é para fazer parte de eventos, como recreação. Do orçamento dele, quanto ele investe anualmente em carro antigo. Quantos colecionadores fazem parte de clubes? Quando ele participa de eventos, ele viaja, e se ele fica hospedado, quanto ele gasta para ficar hospedado? 1 noite, 2 noites, 3 noites? São indicadores que mostram a frequência, o perfil do colecionador desses 15 países. A amostra que eles tomaram para esse estudo. Quantos carros os colecionadores em média têm lá? Mais ou menos 2,2 por veículo como média. Automóveis, motocicletas, bicicletas motorizadas, scooters, vans, caminhões, ônibus, tratores e outros. Com relação a guardar carro, a garagem, então tem aqui onde eles guardam os carros. No caso de automóveis, qual é a marca mais comum que colecionam? O valor médio do carro? (96% de veículos a gasolina, petróleo, gasolina e diesel).
81% deles em condições. Viemos. Agora, no caso de motocicleta, nos automóveis, a marca mais comum era Citroën, a marca aqui de motocicleta mais comum é BMW. Também, onde ele guarda, e quanto ele, quantos for, 78% delas estão em condições de circular, a média que ele é proprietário aqui é 17, dos carros era 13. As marcas mais famosas, ou mais famosas não, mais usuais entre os colecionadores é BMW e Honda. Quanto eles investem, ou quanto é o valor das motos desses colecionadores em média. Outros, aí também estão as scooters, e aí a Vespa é a mais comum entre os colecionadores. E daí inclui trator, inclui bicicleta motorizada, inclui caminhões, veículos militares. Passamos. Aqui é interessante ter uma ideia quais são as marcas mais populares de veículos históricos desses 15 países. Na coluna da esquerda, os automóveis, da direita, as motocicletas. Coraza MG aí. Aqui, ó. Depois de Ford. Chevrolet está lá embaixo. É Europa. Sim, Europa. Poderia ser Opel. E eu cotei 3%. Passamos? Aqui é interessante porque consegue mostrar o negócio do carro antigo no ano de 2013. As pessoas compraram carros em 2013 numa média de valores de 13 mil euros e venderam os carros numa média de 5 mil euros. Então as pessoas trocaram carros mais baratos por carros mais caros. Houve o maior número de, o maior número não, o valor foi de troca de um carro de menor valor para o maior valor antigo, veículo histórico. Então, o interesse do colecionador de adquirir carros ou mais valiosos, ou mais sofisticados, ou em melhor condição, e trocar esse carro. Uso. Quanto circula, quanto usam esses carros antigos históricos na Europa? Então, a média de quilometragem dos automóveis, 2.487 em 2013, motocicletas 1.137. Quanta média de dias que ele usa por ano? 32 dias.
ali também dá indicadores de que 75% dos carros não usam regularmente esse carro para ir a shopping center, a escolas, a fazer esportes, a trabalho. Que o lado leste da Europa tem um uso mais regular de veículo antigo do que o resto da Europa. E que 1% dos veículos antigos estão envolvidos em acidentes nas rodovias europeias em 2013. E desse 1% dos acidentes com os veículos antigos, 91% só foi de danos materiais. Todas essas informações vão nos servir no momento que nós tivermos algum tipo de restrição à circulação de veículos, os mesmos argumentos que a opinião pública europeia teve lá. Nós vamos ter que usar os mesmos argumentos aqui no Brasil. Eu acho que esse documento, que custou muito caro para a FIVA, para todos os membros da FIVA, vai nos servir muito, muito, porque nós não podemos esquecer que em algum momento vai voltar a controlar da vida nas grandes capitais, provavelmente venha avaliações de segurança veicular. A ideia é que a gente possa manter a isenção dos veículos antigos por mais de 30 anos, estejam fora da inspeção de emissão de poluentes e fora da inspeção de segurança veicular. E eu acho que esse documento vai ser muito importante. Talvez nós vamos ter que aprimorar, adaptar ou contratar alguma empresa para usar talvez a mesma metodologia para que a gente possa aqui argumentar junto aos órgãos de governo brasileiro. Quanto gastam na manutenção dos carros lá na Europa? Então, fala do total de despesas na restauração, manutenção e acessórios. Em média, gasta 6.500 euros ano. O custo na Europa, em 2013, em média, para guardar o carro numa garagem, mensalmente era 80 euros. Cenário chinês. Na nossa ida à China, o que aconteceu é que o Brasil, por ser um dos países que tem legislação de importação e de licenciamento de veículos de coleção, na última reunião da FIVA ano passado, eles nos convidaram para que estivéssemos falando sobre legislação de carros antigos no Brasil, assim como os outros países membros da FIVA. E nós fomos convidados pelo governo chinês e pela União de Veículos Clássicos da China para poder argumentar junto ao governo chinês que hoje não permite a importação, comercialização, licenciamento e circulação de veículos antigos em território chinês. Então, esta apresentação eu puxei um pouco do que foi feito pelo presidente do clube lá, da União de Veículos Clássicos, só para ter um histórico do que é a China. O material ele não pôde me entregar, eu queria que ele me desse o material, ele não deu, foi tudo fotografado do celular, porque ele não podia entregar aqui. Mas enfim, da fotografia nós conseguimos tirar essas informações. Está aqui em 1931, foi quando produziu o primeiro veículo, que foi o primeiro veículo militar, dessa Zhang Shuiliang. A fábrica de automóveis foi inaugurada pelo Mao Tse-tung em 1953, foi a primeira fábrica, e com muita ênfase que o próprio Mao Tse-tung fez o discurso enaltecendo a indústria chinesa, a indústria automobilística chinesa naquele momento.
Aí o que aconteceu ao longo dos mais de 60 anos aí, houve todo um sucateamento da frota chinesa, até porque particular não podia comprar carro, o carro era distribuído pelo governo, e quando chegou um determinado momento dessa abertura da economia, eles determinaram que esses carros com mais de 10 anos deviam ir para a sucata. Foi quando houve um programa de renovação de frota, onde a partir de então foi proibido a importação, comercialização de carros antigos, licenciamento, circulação, exportação, enfim. Então o que aconteceu é que fizeram um programa de renovação de frota, scrapearam todos os carros com mais de 10 anos, ou então alguns conseguiram manter de alguma forma e não entregaram para o governo chinês, e daí sobrou 10 mil veículos em todo o território chinês, sendo que desses 10 mil, eles falam que menos de 1.000 tem condições de andar, na verdade não tem condições de andar, são veículos que conseguem funcionar, e 300 carros que passaram por uma revisão, uma restauração completa, não é verdade, porque eu presenciei e vi, e que desses 300 ainda sobraram, quer dizer, dos 10 mil, 1.000 que dizem que são apresentáveis, 300 que eu diria que funcionam, e 100 que têm condições de circular. Por quê? Porque um dos 100 eles emprestaram para nós, para mim, para que eu pudesse fazer um rally de 4 dias por várias cidades chinesas, e assim com mais 30 participantes dos outros países, eles emprestaram os carros, porque era muito difícil levar o carro que eles tinham sugerido de levar, o carro que eu estava querendo levar do Brasil, enfim, não levaram, e outros países também, o México também não levaram, do Chile também não levaram, e emprestaram os carros lá. E os carros que foram cedidos são parte desses 100. E esses 100 eu vi que não eram carros que estavam completamente em condições de fazer grandes percursos. Nós rodávamos um rally de regularidade de 150, 200 km por dia. E teve momentos que, no meu caso, não tive que substituir, mas teve outros carros que tiveram que ser substituídos por outros porque não tinham condições de andar. Então, Toninho, eu não vou falar que era um Skyliner que parou, teve que trocar por outro carro, e o Cadillac que eu fui funcionou, tá? Foi até o fim. Para ter uma ideia da dimensão do antigovernismo chinês, o que eles entendem que é o mais, talvez realmente é o que é membro da FIBA, é o Classic Vehicle Union da China, que tem 400 membros. Tem alguns clubes que não são ativos, acho que o mais significativo realmente é esse. Eles falam em museus, eu não visitei nenhum, não posso afirmar o que eles colocaram aqui, mas informações deles para os órgãos do governo e para a mídia internacional e para a própria FIBA são os números que eles indicaram. O que eu pude verificar é que realmente existem colecionadores lá que daqueles 10 mil carros, alguns mantêm parados, porque eles não podem circular. Os carros que nos foram cedidos com licenciamento especial para fazer o percurso do rally. Então, os colecionadores que têm carros lá não podem circular os carros. Alguns quiseram mostrar por fotografia, porque não podiam trazer nem para o evento. Eles queriam mostrar o carro, mas, enfim, não podiam trazer, trouxeram as fotografias, mas a gente vê que existe um mercado latente, e óbvio, não só a FIBA tem interesse de disseminar o hobby do carro antigo, mas existe um negócio do antigo mobilismo lá que deve ser interessante para várias empresas europeias que têm interesse na expansão dos negócios do mercado chinês. Aqui tem uma ideia do que foi eventos que eles já realizaram desde 2004, quando foi criado esta União de Veículos Clássicos da China. Eles já fizeram 120 exposições em 10 anos, que trouxeram de público visitante 15 milhões de pessoas. Rallies que eles fizeram, começaram a fazer em 2011.
em algumas oportunidades conseguiram trazer carros de fora. É uma burocracia muito grande para conseguir a importação temporária de carros para circular em território chinês. Um pouco do que é da FIVA, muito voltada à Europa, né? A apresentação dela no cenário internacional. Então, a história da FIVA, ano que vem nós completaremos 50 anos. São 64 países membros da FIVA. Estima 1,5 milhão de entusiastas do antigo mobilismo no mundo. Os clubes mais antigos membros da FIVA é o da França e da Alemanha. Não era 4,2 bilhões de euros, 4,3 bilhões de libras. Mercado britânico. E publicações voltadas ao negócio, né, de eventos também, que conseguem indicar os números dos negócios de eventos em Goodwood e outros eventos. Tem uma publicação que eles falam sobre isso. E que, portanto, conseguem trazer um suporte, um grande, significativa participação da economia e no turismo desses países. – 28 mil especialistas em restauração de veículos em território britânico. Profissionais. Aqueles indicadores que a gente já sabe que não são significativos para a emissão de poluentes, eles também fizeram. No caso da Europa, de forma à parte do documento da GfK, provando de que a emissão de CO2 no veículo antigo, ele pode ser um pouco maior no veículo antigo, só que por carro, no caso, ele tem, como ele circula menos, ele tem uma participação menor de emissão de poluentes que na frota circulante normal. O trabalho da FIVA com esse documento que nós apresentamos para vocês é um argumento para que, junto à Unesco, nós possamos ter o reconhecimento de que o veículo histórico, o veículo antigo com mais de 30 anos, seja patrimônio histórico da humanidade. Esse é o grande desafio hoje da FIVA, junto à Unesco, e é já um trabalho que o Cláudio Rome está coordenando aqui no Brasil, de listar todos os museus de veículos que nós temos em território brasileiro, para alimentar os argumentos de que veículo antigo é patrimônio histórico, deve ser preservado. Cláudio está coordenando com os clubes, com colecionadores que têm acervos particulares, que a gente possa, tem alguns dados colocados lá, algumas informações que precisam ser levadas a conhecimento da FIVA, ou que possam ser levadas a conhecimento da FIVA, para que a gente possa ter argumentos para o reconhecimento do veículo antigo junto à Unesco como patrimônio histórico. Teve um momento que me falaram do veículo de coleção como investimento, aí agregamos aqui, porque isso lá na China foi falado como argumento para o governo chinês de que existem colecionadores que já estão comprando carros antigos e não estão levando para a China, mas estão mantendo lá fora como investimento. Então, um pouco disso e um pouco que a gente sente de algumas consultas, a gente fez algumas apresentações aqui, alguns indicadores que possam ter como ferramenta como indicadores de valorização de veículos clássicos no mundo. Então, esses são os números que foram dados aí, que foram pesquisados de valorização dos carros clássicos.
Obviamente que alguns modelos foram mais valorizados que outros. Eu lembro, em 97, uma asa de gaivota valia no mercado americano $150 mil. Eu lembro que o Willy Bernard falava assim: acho que eu vou deixar de restaurar Cadillac e vou começar, nos anos 50 conversei, começar a restaurar Mercedes 300 Roadster e asa de gaivota. E eu lembro que ele falava lá no Chevrolet que era uns $150 mil uma pronta. E um Cadillac naquela época era $40 mil, um conversível dos anos 50. Hoje o Cadillac 40 dos anos 50, conversível, de $40 mil em 97, hoje vale uns $150 mil no mercado americano, e uma asa de gaivota, $2 milhões. Isso é uma coisa que tinha como dificuldade de quantificar, mas depois disso algumas empresas começaram a criar indicadores, e hoje ela coloca esse gráfico até 2008, porque as demais informações você entra no site e você compra essa informação. Para você saber os indicadores de valorização de determinados modelos, determinadas marcas, eles vendem esse serviço de informação. E como a Barclay Jackson também, que é a tradicional empresa de leilões nos Estados Unidos, também criou um indicador deles, que é o Barclay Jackson Index, onde eles comparam a valorização dos carros antigos com outros indicadores, S&P 500, Dow Jones. Claro que esse número de valorização, o pulo do gato, está dentro da cesta de veículos que eles entendem como valorização, né? O que hoje nós temos como atuação da FBVA, dentro do que nós vemos lá fora e que é balizamento das atividades da FBVA, nessas reuniões da FIBA, a gente entende que nessa nossa gestão criamos o Fundo de Solidariedade, e desses recursos nossa intenção é direcionar para a capacitação de jovens que querem trabalhar na arte de restauração de carros. É um desafio muito grande, porque nós conversamos também, fazemos intercâmbio com a Fundação Lauribada na Argentina, e eles até dão um curso, mas o grande desafio desses jovens normalmente é que eles estão em regiões distantes, e o Brasil também, nós temos pessoas que gostariam de fazer, mas não tem condições de vir a São Paulo fazer o curso. Não conseguem ter constância, porque às vezes as demandas da família ou de necessidades de sobrevivência dele junto à família, à comunidade, não conseguem despender tempo para fazer o curso. Então, além de dar o curso de graça, precisaria dar algum subsídio de recurso para como sobrevivência dele, para poder ajudar a família. Então, nós estamos vendo que é um desafio tanto grande aqui, que já vejo na Argentina da mesma forma, mas com o objetivo da gente poder, talvez, transferir o que hoje nós temos alguns profissionais aí que trabalham na arte de restauração, de funilaria, poder transferir para esses jovens que possam trabalhar nessa área, que nós sabemos que nós somos carentes desse tipo de mão de obra. A abrangência dos clubes federados, nós estamos dessa forma distribuídos entre os clubes de carros antigos no Brasil. São Paulo com mais de 55, 60 clubes, depois Rio Grande do Sul mais ou menos com 30, Santa Catarina com uns 25, Rio de Janeiro e assim por diante. O nosso compromisso de toda a diretoria da FBVA é esse: ser uma entidade agregadora dos entusiastas do antigo mobilismo, fomentando, coordenando, organizando, representando os interesses do setor junto aos órgãos públicos e entidades internacionais voltadas aos veículos antigos. E a nossa grande missão permanente é desenvolver no presente a história dos veículos do passado. Bom, finalizei. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.